Então, aqui no trauma, na circulação, a gente vai avaliar a pele, né? Se essa pele tá sudoreica, tá pegajosa, o pulso, se ele tá firme, se ele tá forte, se ele tá rítmico. Eu vou ver a perfusão periférica, o enchimento, demora de enchimento capilar. E vou ver hemorragias, se ele tem hemorragias ou não, tá? Controle do sangramento, ó. Não exercer uma pressão no local da lesão. Vamos pensar, se a pessoa bateu a cabeça e ela tem um trauma crânioencefálico e eu aperto essa cabeça dela, eu vou estar piorando essa lesão. Então, quando a gente pensa em traumatismo crânioencefálico, eu jamais vou pôr uma pressão nesse trauma, nessa lesão, tá? Eu vou aplicar um curativo volumoso, um chumaço de gás, tecido mais frouxo, eu não posso empurrar essas placas ósseas para o interior da massa encefálica. Então, não tentar parar o fluxo do sangramento, nem do líquido céfalo-raquidiano, proveniente do nariz ou dos ouvidos, tá? Por que eu não vou tentar parar? Porque se eu deixar esse líquido acumulando dentro da caixa torácica, da cavidade craniana, eu vou aumentar a pressão intracraniana. Então, eu vou aplicar um curativo frouxo, se necessário. E eu vou iniciar uma solução intravenosa para manutenção da via de acesso. A gente punciona uma veia e já começa a reposição volêmica de acordo com a prescrição médica, tá? O líquido céfalo-raquidiano é aquele líquido que lubrifica e que banha todo o sistema nervoso central, né? Então, ele vem em toda a medula e crânio, tá? Se ele estiver saindo, a gente vai deixar sair, a gente não vai obstruir nada. O D, ele vem de avaliação neurológica, então vou avaliar se essa pessoa está consciente, se ela está orientada, se ela responde aos comandos, eu vou avaliar a pupila dela, eu vou ver o nível de consciência dela, tá? Que é um indicador para a gente ter uma noção da gravidade que esse paciente se encontra. Para isso, a gente aplica a escala de Glasgow, de coma de Glasgow. O que a gente vai observar nessa escala de Glasgow? Abertura ocular. Então, se ele abre o olho espontaneamente ao estímulo sonoro, ao estímulo de pressão, ou se ele não abre os olhos. Eu vou ver a resposta verbal, se ele está conversando comigo, se ele está orientado, se ele está confuso, se ele verbaliza palavras soltas, né? Se ele verbaliza apenas sons ou se ele não fala nenhuma palavra. Eu vou ver uma resposta motora, se ele obedece aos comandos, levanta o braço, desce o braço, ou se ele localiza estímulo, se eu estou mexendo no pé dele, ele tem algum reflexo, né? Se ele tem uma flexão e uma normal ou anormal, e bem como uma extensão, ou se ele não apresenta nenhuma resposta motora. E vocês vão ver que a gente vai dando pontuação. Então, olha, quanto maior a resposta dele, se a abertura ocular dele é espontânea, ele vai receber uma pontuação 4. O máximo é 4 e o mínimo é 1 para cada item avaliado. Se depois que eu dei a pontuação, eu somei tudo, e ele tiver uma pontuação que vai de 13 até 15, a gente fala que ele tem um trauma leve. Ele está bem, tá? Dentro de toda a sua limitação, ele está bem neurologicamente. Se ele apresenta uma pontuação de 9 a 12, o trauma dele foi um trauma moderado. E se ele apresentar uma pontuação de 3 a 8, ele está num quadro grave, tá? Aqui um outro exemplo, ó, de escala de Glasgow, veio exposta de uma outra forma, mas é a mesma escala, tá? E o E é exposição. Então, por fim, a gente vai expor esse paciente, a gente vai tirar as roupas deles, retirar os objetos para a gente avaliar presença de fraturas, locais de hemorragia, né? Para a gente conseguir palpar todos os pulsos desse paciente, tá? Depois que eu fiz isso, a gente entra numa avaliação subsequente. Então, história. Eu vou procurar saber como foi que ocorreu esse acidente, o mecanismo dessa lesão, se ele teve perda de consciência, por quanto tempo ele ficou sem consciência, né? Se ele lembra do ocorrido, se ele tem memória de todo evento, né? Qual posição que ele foi encontrado. Os sinais vitais, eu vou verificar os sinais vitais. Então, ó, hipertensão e bradicardia indicam aumento da pressão intracraniana. Os pacientes com lesões crânioencefálicas, eles podem ter arritmias cardíacas associadas, manifestadas por um pulso irregular ou pulso rápido,
né? Padrões oscilantes da respiração ou apneia podem indicar uma lesão crânioencefálica. Uma temperatura elevada, né? As altas temperaturas estão associadas com lesão crânioencefálica. Então, aí depois que eu já dei o primeiro atendimento, que eu realizei o ABC do trauma, aí eu venho olhando com um olhar mais específico, tá? Eu vou observar as pupilas, se as pupilas estão desiguais ou não reagem, né, ao estímulo. Eu vou ver se ele está apresentando confusão, alterações da personalidade, se ele está com a visão deteriorada, se ele não consegue enxergar direito, se um olho ou ambos os olhos parecem fundos, né? A atividade convulsiva, ver se ele está entrando numa crise convulsiva, por exemplo. Lá nas pupilas, gente, o que a gente vai avaliar? O tamanho e a proporção, a igualdade, né, a simetria dessas pupilas. Então, olha, se o paciente está em miose, eu falo que ele tem constrição. Miose é quando as pupilas estão pequenininhas. Se ele está em midríase, ele tem uma dilatação das pupilas, mas as duas igualmente, tanto na miose quanto na midríase. Se eu falo que ele tem as pupilas anisocóricas, significa o quê? Que uma pupila está diferente da outra. Uma está dilatada e a outra não. E pupilas isocóricas, embora aqui tenha ficado um pouco distorcido quando eu aumentei a imagem, mas as pupilas isocóricas são aquelas pupilas que têm diâmetro e tamanhos iguais. Então, a gente diz que nós temos pupilas isocóricas, nossas pupilas estão normais. Isocóricas são pupilas normais, tá?